O fenómeno cyberbullying tem aumentado em Portugal. É uma nova forma de terror, digamos assim, sem rosto, escondido atrás de um computador ou um telemóvel. Numa investigação CM desta noite, o relato impressionante de duas jovens que viveram anos de angústia, vítimas de um inimigo invisível. Começamos por revelar a história de Maria, uma menina que viveu um autêntico inferno virtual. Há cada vez mais vítimas de cyberbullying em Portugal e no mundo. Perfis falsos, insultos, verdadeiras perseguições que circulam de forma impune pela internet e que chegam a levar ao suicídio as suas vítimas. Muitas são crianças e adolescentes como Maria, que hoje tem 15 anos e que já foi vítima de bullying e cyberbullying. Sofria de bullying, cyberbullying, brincavam comigo nos corredores, usavam objetos para me atirar, mandavam-me mensagens a reclamar comigo, a dizer que eu devia estar morta. Depois começaram a gozar comigo pela maneira que eu me expressava, por ser diferente da maneira do que eles achavam que era uma rapariga. Não ligava muito roupas e maquilhagem e pronto, então gozavam comigo por causa disso. Os intervalos eram um suplício difícil de vencer e até canções ofensivas os colegas lhe dedicaram. Houve uma altura que eu estava num intervalo e criavam músicas para mim. Tu és mais fraca e sei que no fim vais perder. Sim, acredita, eu quero que te vás. Não tenhas medo, sai à rua e abraça um poste. E vai correr mal, tu vais ver. Um dia, em casa, Maria foi confrontada com um perfil falso, criado em seu nome no Instagram. A página exibia uma fotografia sua, mas o resto eram imagens perversas e frases que a insultavam. Eu estava no 7º ano e eu estava em casa e recebi uma notificação de que alguém me seguiu e tinha uma foto com a minha cara e tinha lá publicações que para aquela idade não eram muito apropriadas. Eu cheguei a queixar-me no 7º ano à minha diretora de turma e ela chegou a passar um PowerPoint sobre o bullying, mas depois disso só piorou as coisas. A dor era insuportável. Aos 13 anos, Maria queria morrer e começou a automutilar-se. Estava sempre com medo até, eu não gostava de ir à escola porque eu sabia que se chegasse à escola ia receber alguma piada de algum colega meu ou eu queria desaparecer da vista de toda a gente. Eu só pensava em o quão achava que se calhar o melhor que eu fazia era magoar-me como as pessoas magoavam-me a mim, que eu merecia aquilo. Pegava numa lâmina e cortava-me. Sempre que ia à casa de banho, diziam-me cuidado que a rapariga vai se matar e mandavam mensagens a dizer que eu devia estar morta, já me devia ter matado há muito tempo. Sentia-me sozinha, não tinha motivos nenhuns, neste caso, para viver. Eu não sentia que pertencia ali. Marta Calado foi a psicóloga que começou a acompanhar Maria neste período. Chegou ao consultório acompanhada pelos pais que, desesperados, já não sabiam o que fazer e temiam pela vida da filha. Existia uma situação no presente, uma situação de mutilação, de automutilação, portanto uma tentativa aqui de suicídio. A Maria reportava aqui uma grande angústia no sentido de querer desaparecer, acabar com a situação que estava a viver. Enfrentar sozinho este ciclo de abusos não é fácil.
Mas a verdade é que não tínhamos só que trabalhar esta situação no presente, tínhamos também que, na mente da Maria, dissociá-la de vários acontecimentos de abuso que existiam desde o primeiro ciclo. A vítima quase que também se autoalimenta de uma certa impotência perante um determinado tipo de bullies. Muitas das vezes nós não sabemos quem foi, há aqui o anonimato e não conseguimos controlar quando é que isto começou e onde é que vai acabar. E há muita intimidação. E só mais tarde é que muitas das vezes as vítimas pedem ajuda. E às vezes este pedido de ajuda demora porque tememos que quem nos agride ainda vá fazer pior. O caso de Maria teve um final feliz. Hoje anda no mesmo agrupamento escolar e aprendeu com a ajuda da família e da terapeuta a defender-se. Mas nem todas as histórias terminam assim. Para a Polícia Judiciária, o cyberbullying está inevitavelmente a crescer. É difícil de investigar porque as pessoas agem, os agressores agem em silêncio e é por trás de um computador. A Polícia Judiciária portuguesa não tem dúvidas de que o cyberbullying está a crescer. São sinais do tempo. O aumento do cyberbullying tem muito a ver também com o advento das novas tecnologias e da disponibilidade que tem cada um de nós de aceder à internet. Hoje o acesso à internet está no nosso bolso, portanto, obviamente que podemos considerar que o cyberbullying está a aumentar em Portugal. A idade dos agressores e a falta de enquadramento legal constituem entraves para a punição deste crime. O cyberbullying não está tipificado enquanto crime. Poderemos recorrer a outros crimes para, então, penalizar estas ações de cyberbullying. O crime de ameaça, o crime de injúrias, o crime de devassa da vida privada, o crime de falsidade. São crimes que têm uma moldura penal, normalmente até 5 anos. No entanto, se estivermos a falar de jovens abaixo dos 16 anos, já não se aplica o Código Penal, mas sim a Lei Tutelar Educativa. A partilha não autorizada de imagens é a causa mais frequente de processos de investigação. As situações mais frequentes e as situações que nós temos em investigação decorrem sobretudo da partilha de conteúdos autoproduzidos. Dois jovens que têm um relacionamento amoroso trocam entre si fotografias. A jovem envia as fotografias então para o namorado. No final daquele relacionamento, o namorado pode, em algumas situações, partilhar as fotografias. Quando partilha, está a expor aquela jovem. Há ali uma devassa da vida privada, não é? Há um primeiro crime, conforme lhe estava a dizer, mas há também esta situação depois do bullying, porque estas fotografias tornam-se públicas, não só no contexto escolar, mas muitas das vezes até num local de residência. Os próprios pais, por vezes, acabam por receber essas fotografias porque circulam através das ferramentas de conversação instantânea, o WhatsApp, o Facebook. Essas fotografias são partilhadas à velocidade da internet. O cyberbullying requer atenção redobrada de pais, da escola e da comunidade. Para os pais, sem sombra de dúvida, é uma questão de formação social. Ensinar-lhes o que está certo e o que está errado. Explicar, acima de tudo, que o anonimato, muitas das vezes, não existe. E a impunidade também não. No caso das vítimas, estar atento logo aos primeiros sinais. O isolamento é o primeiro sinal. Os comportamentos autolesivos, vulgarmente conhecidos como automutilação, são também sinais de que alguma coisa não está bem, que possivelmente aquela criança ou aquele jovem está a ser vítima de uma agressão, quer seja física,
presencial, quer seja através do cyberbullying, quer seja no contexto escolar, quer seja no contexto penal, através da investigação que a Polícia Judiciária faz, mas é necessário que se ponha cobro finalmente a este tipo de crimes de uma maneira célere, mas também com a colaboração de todos os intervenientes, ou seja, a escola, quanto mais depressa nos der notícia de uma situação, mais depressa nós podemos intervir. Para que casos como o de Maria ou Rossana não se tornem a normalidade nas escolas. Olhamos agora para o relato de Rosana, uma outra vítima de terror virtual. Uma jovem que esteve quase a desistir de viver por causa de um vídeo maldoso que os colegas fizeram com ela e que a comparavam a um macaco. Rosana Pontes tem hoje 19 anos. A escola não deixou saudades. Também ela, vítima de bullying e ciberbullying, e chegou a desejar pôr termo à vida. Eu devia ter mais ou menos uns 12, 13 anos. Começou com bullying verbal, era nomes de macaca, és feia, mata-te. Comecei realmente a ficar com uma autoestima muito baixa, comecei mesmo a sentir que a culpa era minha. Um dia, os colegas fizeram um vídeo para gozar com Rosana, que mostraram na escola. 3 raparigas e um rapaz viraram-se para a professora e disseram: professora, podíamos mostrar um vídeo à turma, que é de um trabalho, e queríamos saber a opinião. Começaram a mostrar o vídeo e o vídeo começava com vejam com quem se parece este macaco. E eram daqueles macacos tipo bambuínos, aqueles macacos muito feios, com aquele rabinho todo rosa. Vejam com quem se parece este macaco. Aparecia o macaco e depois fazia uma contagem decrescente, vejam agora, e depois aparecia a minha foto ampliada a fazer careta com o grito daquela rapariga do filme do Exorcista. Foi mau porque toda a gente riu-se. Toda a gente riu-se e eu saí da sala a correr. A minha professora de matemática, que era a aula que íamos ter a seguir, já estava cá fora à espera para entrar. Eu saí da sala a correr com uma lapiseira. E fui lá para a casa de banho, não saí de lá até as aulas acabarem, até eu perceber que a turma toda já tinha saído. Foi assim que eu comecei a automutilação como castigo a mim mesma, porque só podia ser um problema meu. Só a dor física que provocava a si mesma podia igualar o seu sofrimento emocional. Pessoas que sofrem de bullying e gozos constantemente, nós temos uma vontade de morrer, que é uma vontade que não se controla. É a única coisa que nos passa pela cabeça, é realmente cometer o suicídio, porque não temos outra escapatória. Não existe mesmo outra alternativa para parar com aquilo. Só com o suicídio é que nós conseguimos parar com o sofrimento e com o que nos fazem constantemente. Rosana fala para evitar que outros jovens, como ela, passem pelo mesmo. Mal vejam que alguém vos começa a criticar muito e a gozar muito com vocês e a ameaçar-vos, é falarem. Primeiro de tudo, comunicar aos vossos pais e à escola. E se o assunto persistir, comunicar às autoridades. Vamos voltar ao primeiro caso. Para fazer face ao terror do bullying e do cyberbullying, Maria automutilava-se. A mãe só descobriu mais tarde, quando recebeu uma mensagem anónima. Só nessa altura percebeu que a filha vivia um autêntico inferno. Maria, desde cedo, manifestou muita ansiedade em relação à escola. Maria era vítima de bullying e a situação só piorou quando passou para o 2º e depois para o 3º ciclo. A Maria, desde muito cedo, já desde a escola primária, que ela tinha algumas queixas, aliás, houve uma fase que ela nem sequer queria ir para a escola, chorava, que não queria ir para a escola, que achava-se imenso dores de cabeça, todos os dias lhe doía a cabeça, tinha vómitos. Todos os dias, ao levantar de manhã e ir para a escola, para ela era uma tortura e para mim também, porque
ela estava sempre indisposta. Nessa fase tinha muita dificuldade em dormir, ela não dormia, até que a uma dada altura ela ligava-me nos intervalos a chorar e dizia: mãe, anda-me buscar, tira-me desta escola. Quando ela começou a fazer isso, eu comecei-me a perceber que realmente alguma coisa se passava e que era na escola e era com a escola. E eu prometi no final do 6º ano que eu mudaria novamente de escola. E foi o que aconteceu, colocando numa escola pública, perto de casa. E aí começaram outra vez os problemas. Paula só se apercebeu que a filha se automutilava quando recebeu uma mensagem anónima, provavelmente de um colega da filha. Quando recebi aquela mensagem no telemóvel de uma pessoa anónima, que eu deduzi que fosse um adolescente, até pela forma como ele escreveu, eu entrei em choque. Liguei de imediato ao meu marido e nem queria acreditar como é que eu, que achava que era uma mãe tão atenta, me tinha passado completamente despercebido o facto da minha filha se andar a magoar. Maria escondia com a roupa as marcas do seu desânimo. E eu pensei assim, realmente eu anteontem disse: tu não tens calor? Ela ia com uma suéte. Ela estava de manga comprida e ela andava-me de manga comprida nessa fase. E eu não me apercebi, só lhe disse: não tens calor? E ela: não. E quando ela chegou e eu pedi para ela mostrar, ela mostrou-me e é lógico que aquilo para mim, eu perdi completamente o chão. Porque ver a minha filha a sofrer daquela forma e para já não me ter apercebido, para mim foi muito forte. Paula não compreende ainda hoje as razões de tanta crueldade. Como é que é possível miúdos, não é, com 13, 12, 13 anos, não é, serem... Porque eles são cruéis, não é? Isso é crueldade, não é? Magoar o outro, pisar e não pensar nas consequências, porque eles não pensam, não é? Eles acham que aquilo é tudo uma brincadeira. Menos compreensível ainda foi a reação da escola. E houve um conselho de turma nesse ano, em que estavam os pais, os professores, o diretor da escola e os alunos. E eu, nessa reunião, eu falei na questão, inclusive, de terem criado uma página do Instagram com imagens, usando as imagens da Maria e depois colocando frases menos próprias. Mas eu acho que é assim, eles nas escolas, eu acho que para eles isso é o dia-a-dia, eles, mesmo para as pessoas, eu acho que eles devem achar isso é o normal. Talvez se esqueçam que a dor física e emocional em tão tenra idade não é aceitável e muito menos banal. Uma investigadora na área do bullying e do cyberbullying acredita que, apesar da facilidade e da aparente leveza com que se trocam ofensas e comentários na internet, os agressores têm plena consciência de que estão a fazer mal a alguém. Na verdade, não sentem nenhuma empatia pelas vítimas. O ciberbullying é um fenómeno recente que muda tão rapidamente quanto o próprio avanço das tecnologias que os mais novos usam. É por isso difícil de diagnosticar e quantificar. A investigadora Sónia Seixas acredita que envolve, seja como vítimas, seja como agressores, 1/10 dos adolescentes portugueses. Se falarmos em percentagens, existe uma diversidade de estudos já em Portugal, nomeadamente ao nível de teses de mestrado e de doutoramento e de investigação, em alguns núcleos de investigação em algumas faculdades, que têm estudado sobre o cyberbullying e que apontam para percentagens muito diferentes, consoante o tamanho da amostra, consoante as idades dos miúdos que fazem parte dessa amostra, consoante as regiões também. Mas se eu, por exemplo, me situar numa investigação que em Portugal se faz de 4 em 4 anos, os últimos dados apontam para um envolvimento na ordem dos 8, 9, 10%.
Não há grandes diferenças entre géneros, mas é certo que afeta sobretudo crianças e adolescentes entre os 11 e os 15 anos de idade. Encontro investigações que nos dizem que os rapazes são mais agressores no cyberbullying do que as raparigas e encontro investigações que nos dizem o contrário. Agora, há uma coisa que há uma certa unanimidade nos estudos, que é assim, os rapazes tendem a utilizar a tecnologia com motivações de jogo, lazer, divertimento ou pesquisa. E as raparigas, tendencialmente, têm uma preferência para utilizar a tecnologia para comunicar. Em situações propensas a serem vitimizadas, porque se encontram nos locais e nas redes onde comunicam, onde partilham, onde publicam, onde comentam, e os rapazes menos. E, portanto, essa propensão pode propiciar um aumento de vitimização nas raparigas do que nos rapazes. A investigadora na área do bullying e do ciberbullying acredita que, apesar da facilidade e da aparente leveza com que se trocam ofensas e comentários na internet, os agressores têm plena consciência de que estão a fazer mal a alguém. Têm consciência. Podem não sentir empatia. Em contexto de interação digital, a repetição de comentários, de partilhas, de mensagens ou de vídeos ou de fotografias é ad eterno. Portanto, eu acho que tem que haver consequências, naturalmente, porque senão uma das vantagens para quem agride de navegar e publicar e agredir através da tecnologia é poder permanecer anónimo. Se tiver alguma perícia tecnológica, consegue com alguma facilidade permanecer anónimo. E a outra é, principalmente porque permanece anónimo, não há atribuição de consequências. Uma eternidade que pode deixar marcas difíceis de apagar. A falta de legislação para o cyberbullying é um entrave para a punição destes atos e pode até levar a uma sensação de impunidade para quem os pratica. O grande problema ainda passa pela dificuldade em denunciar. O cyberbullying é difícil de detectar e ainda mais difícil de punir, pois não está enquadrado no Código Penal. Quer o bullying, quer o cyberbullying, em termos de Código Penal não existem. Não há crime de bullying nem crime de cyberbullying. Agora, há alguns comportamentos de bullying e de cyberbullying que podem configurar situações de crime. A ausência de legislação, porém, não deve gerar um sentimento de impunidade. É bom que, de facto, haja consequências. Senão, a mensagem que vamos estar a passar é uma mensagem de que, mesmo que eu denuncie, não acontece nada, uma mensagem de impunidade. Posso fazer o que me apetece, porque a mim não me acontece nada. O grande problema ainda passa pela dificuldade em denunciar e pela própria capacidade das escolas para lidar com estas situações. Normalmente os jovens não denunciam e esse é um dos dramas. Ficam, inclusivamente, são, digamos, mentalmente condicionados a pensar de que, de facto, às tantas há qualquer problema com eles. Está tudo contra mim, às tantas o problema é meu. Mas, normalmente, quem procede às denúncias são os pais. E normalmente fazem-no às escolas. E, infelizmente, as escolas, nos casos de cyberbullying, então, isso é flagrante, escudam-se no facto disso não acontecer no recinto escolar. Aconteceu na internet, a internet não é o recinto escolar. Omitindo o dever e a obrigação que têm de zelar pela proteção e pelo bem-estar dos seus alunos. Um desafio que se coloca a todos, mas sobretudo àqueles que têm o dever de proteger os mais novos.